queria que você falasse para mim o nível de importância que você enxerga e como você trabalhou isso dentro de você, do primeiro ponto aqui, da comunicação. Você era um cara tímido, fechado, você começou a palestrar, você foi na raça com medo mesmo, como é que foi? Pra galera que tem medo de se comunicar e acha que não faz diferença ela se comunicar ou não, ou enfim, eu não sou muito bom para falar e acaba se fechando e não trabalha essa comunicação. Sim. Como é que você enxerga esse item, comunicação na sua vida? Como é que você trabalha isso? Cleiton, assim, eu sempre fui uma pessoa introvertida, tá? Eu era uma pessoa muito tímida na infância, então, muito tímida mesmo, de não sorrir, de não se comunicar, de não interagir, isolado, né? Tinha crenças realmente limitantes, assim, muito fortes, então tinha um complexo de inferioridade muito grande, na infância mesmo, ali como um todo. Então isso foi uma coisa que me atrapalhou muito, mas até o momento em onde pelo esporte, eu comecei a identificar que eu era, que, poxa, eu sou bom, eu consigo ser bom em alguma coisa. E aquilo ali foi um gatilho para outras coisas, para que eu pudesse ser melhor na escola, passar de ano sem ficar de recuperação, né? E começasse a colocar outros objetivos ali na minha vida, tá? Mas eu me comunicava bem, a questão é que eu era introvertido. Você pode ter a oratória, você pode ter a boa dicção, você pode ter o vocabulário, o repertório de palavras, né? Eu tenho tudo isso. E nunca tive dificuldade em ter isso, mas eu era introvertido. Porque qual a diferença do introvertido para o extrovertido, Cleiton? O extrovertido, ele necessita de um estímulo externo. Na verdade, ele gosta, ele depende, ele busca a conexão com o ambiente externo. Sabe? O elogio, o reconhecimento, o parabéns, a conversa, trocar ideia. Ele precisa dessa conexão, Sim. sabe? Isso alimenta ele. Se ele não tem isso, ele busca isso, ele fica mal. A primeira pessoa que ele encontra, ele puxa uma conversa, nem que seja na padaria, na fila do banco. Fila do banco não, que ninguém vai pra banco mais hoje, né? Esse é o introvertido? Esse é o extrovertido. Extrovertido, ok. Porque ele tem a necessidade da conexão externa. Tá. O introvertido, ele não tem a necessidade da conexão externa, do estímulo externo. Então, ele não tem necessidade do elogio, ele não tem a necessidade do reconhecimento, ele se resolve muito bem com ele mesmo. Ele já tem um processo de diálogo interno muito forte, onde ele já se cobra muito. Sim. Entendeu? Então, automaticamente, ele também acha que as pessoas não precisam do elogio, não precisam do reconhecimento e também elas estão ali de boa na delas. Só que o que é que acontece, meu amigo? Quando você olha para o perfil brasileiro, 90%, aí eu tô falando um pouco do DISC, tá? Que é aquele estudo que foi criado em Harvard pelo William Marston Moulton, que fala ou seja, o dominante, o influente, o conforme, o estável. Né? Eu ia até perguntar, Isso. linkando um pouco as 5 linguagens do amor, Sim. que você falou também aí, do elogio Sim. e tal, e eu disse que Palavras também. de afirmação. Exato, tal, né? Presente, serviço, palavra de afirmação, tempo de Exatamente. qualidade. Do Toque Gary físico, Chapman, né? O toque livro e físico, tal, exatamente. Legal. Então, assim, o meu perfil, ele não é o perfil comunicador. Ele é o oposto do perfil comunicador. Ele era o perfil analista. Ele é exatamente o oposto. Quanto maior o seu comunicador, né? Assim, você vai se distanciando do analista. Então, são perfis opostos, tá? Quando um sobe, o outro baixa. Então, o que é que acontece? Eu sempre tive essa dificuldade. A partir do momento em que eu comecei a me sentir mais seguro, eu comecei a me comunicar mais. E aí, automaticamente, profissionalmente, eu tinha as ferramentas, mas eu não tinha a necessidade, tá? Na vida como um todo, o que é que faz com que a gente mude um pouco o nosso perfil? Não digo mudar o perfil, mas a gente se adaptar a um perfil que é mais comunicativo. São as necessidades. Se você tem um desafio, e aquele desafio é um desafio que é importante para você, e existe valor naquele desafio, aquilo ali agrega valor a você quer aquilo, porque existem outras coisas por trás, assim, que enchem teus olhos. Se você tem uma dificuldade na comunicação, meu irmão, você vai se esforçar e você vai mudar aquilo, porque tem outras coisas que pesam mais. Então, eu sou mais comunicador. Poxa, eu dou treinamento, e dou treinamento há muitos anos, para centenas de pessoas, sabe? E tô ótimo no palco, não tem problema nenhum. Mas mesmo assim, quando eu olho no disco, o meu perfil comunicador, ele ainda é o menor. Volta aí, você ia falando de 90% do brasileiro dentro do da disco. população, 90, não, 80% da população brasileira é comunicador. Ok. Entendeu? Então, assim, por exemplo, o meu perfil, eu tenho um comunicador baixo, para o padrão brasileiro. Se eu for na Europa, o meu comunicador não é considerado baixo. Mas para o perfil brasileiro, o meu comunicador é baixo. Agora, comunicador é diferente de comunicativo. Eu sou comunicativo. Não tem nada a ver. As pessoas às vezes falam, o Silvio Santos.
a gente faz um exercício do DISC e mostra lá um vídeo e tal, com as falas do Silvio Santos, dando uma entrevista ali, no momento off dele, né? Respondendo algumas perguntas e tudo. Qual que é o perfil do Silvio Santos? Aí todo mundo, ele é comunicador. Não, ele é um comunicador, é a profissão dele, ele não é um comunicador. O Silvio Santos, ele é um executor analista, certo? Ele é o dominante conforme. Sim. É aquela pessoa que é focada em resultado, é voltado para dados, para resultados, sabe? Para processos, e que é os dois de baixo do DISC, entendeu? Um é introvertido e o outro é extrovertido, esses dois perfis, mas eles são Sim. voltados mais para resultado. E menos para emoção, para sentimentos e até para relacionamentos, entendeu? Então, assim, ao longo da minha jornada, como eu fui da consultoria e a consultoria me trouxe também o desenvolvimento humano, porque é uma coisa que está muito atrelada. Quem trabalha com consultoria acaba trabalhando com treinamento. E principalmente você gosta mais do desenvolvimento humano, ou de vendas, ou de liderança. Você vai para vendas ou vai para liderança, consultoria financeira não. Mas você vai para vendas ou vai para liderança, tem treinamento no meio. Então eu sempre tive muita desenvoltura no treinamento. E sempre me destaquei. Então eu fui começando cada vez mais para essa questão do treinamento, e até mais motivacional mesmo. Uhum. Então você trabalha muito a sua comunicação. Então eu dou treinamentos o dia inteiro falando, sabe, sem script, vai fluindo, sabe, e com desenvoltura e tudo. Agora, voltando para o negócio que é o ponto da tua pergunta, né, que talvez seja, né, o lado comunicativo também com a equipe. Exatamente. É É isso que eu sinto que pesa. O cara acostumado a fazer sozinho, ele vai abrir a Isso. empresa e ele não consegue se Isso. comunicar bem e deixar transparente os processos, não consegue criar processos, analisar métricas com a equipe dele. E aí ele não consegue criar escala, porque um Isso. loteamento é diferente de 10 loteamentos. Isso. E aí, assim, o teu cliente, né, assim como vários negócios, a pessoa ela é empreendedora, ela sabe fazer muito bem aquilo, ela entende daquele produto, ela entende daquele. O core business dela é dentro daquilo. Agora, para ser empresário, aí tem outras coisas também que você tem que desenvolver. Aí a gente olha para o lado gestor e o lado líder. Qual que é a diferença do gestor para o líder? O gestor ele é voltado para indicadores, para processos, para resultados. O lado líder é o lado relacional. É o lado onde você implementa junto ao teu time decisões que você tomou como gestor. Onde você vende a ideia para o teu time. Então o líder ele é o vendedor interno. Tem muitas características que são parecidas do líder e do vendedor. Só que o líder ele é o vendedor interno. Então tem muitos empresários que são gestores, mas não são líderes, por exemplo. Não são relacionais, têm dificuldade, inclusive, com pessoas, sabe? E às vezes são até muito brutos, são muito duros. Isso é muito comum. Você encontra isso direto, sabe? Então, assim, você precisa trabalhar mais o lado relacional junto com o teu time, porque, Cleiton, isso é muito importante para você construir um time. Muito importante. Se você não tem essa pessoa, se você não é isso, você precisa ter um super gestor, ou você, sabe, um gerente, ou um sócio que faça isso junto com o time. Mas mesmo assim, você que é o cara lá da operação, sabe, as pessoas elas sentem a falta de você ali participando, sabe, falando, treinando elas. Então, o que é que eu estou trabalhando muito com os empresários, que a gente trabalha com mentoria? Estava agora em Vitória. E trabalhando com uma empresa lá, 250 funcionários, que trabalha com gestão de frotas, né? Uhum. E tem as frotas também próprias, enfim. E são super grandes, empresa de 30 anos. E eu estava trabalhando com um CEO e a gente estava fazendo o quarto ou quinto encontro de líderes dele, todos os líderes da empresa e tudo. Então o que é que eu tenho trabalhado com esse cara há um ano? É ele como treinador. Então, eu fiz uma dobradinha lá com ele, onde ele era o treinador. E ele vem se capacitando para trabalhar o lado comunicativo dele, junto com o time. Poxa, ele deu um show. Então, os liderados dele, que são líderes e que também têm liderados, pegam aquele exemplo e vão replicar junto com o seu time. Porque ele foi lá, aplicou ferramentas, criou o grito de guerra, motivou a turma, né? High five aqui para todo mundo, né? Ou seja, ele ativou com várias várias atividades assim que um treinador comportamental faz. Então isso é muito bacana, porque o líder, meu irmão, ele é treinador. O líder é gestor, o líder é mentor, o líder é administrador, o líder é consultor, o líder é coach. Ele tem que ser tudo isso dentro da empresa. Então, cada vez mais você vai esquecendo aquele padrão do empresário antigo, que é aquele empresário que ficava lá atrás do birô, né? Que é até um termo bem antigo, né? Ficava ali atrás do birô. Agora você foi longe. E que assim, na porta fechada, e que não se relacionava com as pessoas. Cara, isso já era. Esse cara tem que ser um cara relacional, que vai conversar com as pessoas, que vai ouvir as pessoas, que vai ter interesse pelas pessoas.